Oi pessoal, bom, o tema hoje é IELTS, né? Como atingir os 6,5 de média e o mínimo de 6 que as instituições aqui na Nova Zelândia geralmente sugerem para um aluno. Dicas infalíveis. Bom, primeiro, o IELTS é uma prova que vai medir o seu nível de inglês, basicamente é isso. As instituições aqui, elas indicam o acadêmico. Você tem o geral e tem o acadêmico. Tá? E você tem que ter uma média dos 4 temas de no mínimo 6,5. Mas nenhuma nota pode ser menor do que 6. Certo? Então não adianta você tirar um 8, né? O IELTS vai até o nível 9, então não adianta você tirar um 8 e um 5. Né? Não vai ser aceito pela instituição, porque você vai ter que ter um mínimo de 6. Tá? É dividido em writing, listening, speaking and reading. Então esses são os 4 temas abordados e a média desses 4 deve ser pelo menos 6,5, certo? Hoje custa em torno de R$840 para fazer a prova, então não é uma prova barata. E você tem que estar pronto, porque ela é extremamente desgastante. Né? Todo mundo diz que não se mede só o inglês, se mede a sua paciência também na prova do IELTS, certo? Bom, primeira prova é o speaking. Tá? Normalmente é feito em um dia separado das outras provas, ou no mesmo dia, mas na parte da manhã. Então você faz as outras provas à tarde e pela manhã é a prova oral. Tá? Prova oral, você começa com temas livres, né? Normalmente onde você mora, o que você faz, depois recebe um cartão com um tema, tá? E você tem 1 minuto para escrever, né, algumas ideias sobre aquele tema. Depois desse 1 minuto, você tem até 2 minutos para falar sobre esse tema. Então, vou dar um exemplo aqui de como foi a minha. Tá? O meu tema foi uma refeição especial. E eu tive 1 minuto para escrever algumas ideias que eu tinha sobre refeição especial. Depois disso, eu tinha entre 1 e 2 minutos para falar sobre essas refeições especiais, tá? Ou sobre essa refeição especial. Depois desse 1, 2 minutos, o avaliador ele começa a falar sobre esse tema. Então, ele começa a tratar sobre perguntas relacionadas. Então, mas que outro tipo de refeição você acha? O que vocês comem? Qual é o tipo de alimentação que você acha que vai ser no futuro? Então, começa a tratar de temas relacionados ao tópico 2. Aí essa aí acaba estendendo um pouquinho mais. Então ela divide lá entre 3 e 4 minutos a primeira parte, mais uns 5 minutos a segunda parte e mais uns 3, 4 minutos a terceira parte. Tá? Dica, tá? Eu fiz 2 vezes a prova, eu não consegui no primeiro teste, e eu saí de um 6,5 no primeiro teste para um 8 no segundo teste, no speaking, utilizando uma estratégia. Depois, ao final, eu vou colocar todos os sites e referências que eu utilizei para conseguir evoluir, tá? Além de aulas e tudo mais, mas eu vou colocar todas as referências no final, de site, de contatos e tudo mais. Eu usei uma técnica que se chama PPF. Então você pega o seu tema 2, né, que é o cartãozinho. Em vez de você falar 1 minuto ou 2 sobre aquele tema, você vai falar 30, 40 segundos sobre cada uma dessas partes. Então, por exemplo, eu falei sobre uma refeição especial, a refeição do Natal. Então eu fiz uma história sobre como era a minha refeição no Natal no passado, como é a minha refeição do Natal no presente e como eu acho que vai ser no futuro. Isso é importante porque você não precisa ficar 2 minutos falando sobre uma coisa só,
E segundo, você mostra para o orientador que você tem vocabulário de passado, de presente e de futuro. Eu tenho certeza que essa foi a grande diferença de eu ter saído de um 6,5 na primeira prova e ter ido para um 8 na segunda, porque a minha prova, a primeira prova para a segunda foi 2 meses. Então, em 2 meses você não consegue evoluir tanto o inglês em si, mas a preparação pode ser diferente. Então, eu atribuo a essa estratégia simples, tá? Mas que deu muito certo. Bom, segunda parte do exame é o listening. Então, assim, muita atenção, tá? Quando você chega no dia, as cadeiras, né, as mesas, elas estão marcadas, você não consegue escolher. Então, assim, eu tinha ideia de sentar bem próximo à caixa de som. No primeiro teste eu não consegui, no segundo eu já consegui porque foi onde tinha me colocado, tá? Passa uma vez só, tá? O áudio vai ser tocado uma vez só. Se der algum problema, alguém fez algum barulho, vai, tá? Então, se concentra, esquece quem está do lado, tá? Tenta sempre ler a pergunta seguinte, porque se passou alguns segundos e a resposta não veio, talvez você já tenha perdido. Então é importante saber qual é a próxima, porque se começa a falar da próxima e você já leu, você consegue pegar, você não vai perder todo a sequência de perguntas, tá? No meu caso, eu estudei bastante números, tá? Porque eles podem ser ditos de um em um, de dezena, de centena, de milhar, então você tem que estar apto a conseguir identificar todo tipo de numeração ou a numeração que eles vão falar. Outro ponto, podem ter vários sotaques no áudio, tá? Então você pode começar com o britânico, depois ir para o americano, e isso pode atrapalhar, então bem concentrado. E o que eu fiz de diferente, vamos dizer assim? Eu fiz muito simulado. Tá? Tem um site específico, vou botar no final do vídeo, com muitos simulados, tá, de áudio, e eu fazia 2, 3 pelo menos todos os dias para treinar. Tá? É preparação, não é só a questão do inglês, você tem que estar preparado para responder, tem muita coisa de layout, onde na sala que você entra está assim, assim, assado, onde está a cadeira, onde está a mesa, onde estão as pessoas. Então, o listening também é muita preparação, tá? Treinar bastante nos simulados, que o resultado acaba aparecendo. Bom, terceira prova, reading. Tá? Como é acadêmico, você tem um texto mais técnico. Tá? Você tem 40 questões para serem respondidas em 60 minutos. Isso significa que é mais ou menos 1 minuto e alguma coisa para cada pergunta. Claro que tem algumas que você vai responder muito mais rápido que 1 minuto, e aí você vai poder gastar um pouquinho mais na outra. Mas a minha dica aqui é a seguinte: começou a demorar, vai para a próxima. Tá? Porque você pode chegar no final e ter algumas questões mais fáceis, e você tem aí menos tempo, tá? Quando na verdade você gastou mais tempo nas mais difíceis no começo, e tem uma probabilidade menor de acertar. Tá? Outra coisa, falta 1 minuto, falta 3, 4 questões, chuta. Tá? Não tenta responder, acertar uma e deixar as outras 3 sem marcar, porque eles vão tirar a prova. Deu tempo, eles vão tirar a prova. Então, assim, deixar em branco, nem pensar. Né? Nem pensar. Então, falta 1 minuto, eles deram a contagem final, tem 4, 5 perguntas que não respondeu, vai e chuta, não vai ter jeito, tá bom? Os textos, eles não são fáceis, eles são textos complicados, mas todas as respostas estão ali dentro. Então, e normalmente na sequência. Então, pergunta 1 está mais ou menos aqui, pergunta 2 está mais ou menos aqui, pergunta 3 está mais ou menos aqui. Pode mudar? Pode. Tá? Pode, então tem que estar atento a isso. Dica, simulado. Tá? Eu fiz também muito simulado nesse mesmo site que tem o do listening, tem de reading. Minha nota na segunda prova foi um 7. Tá? E confesso que nas últimas 2 ou 3 eu não tinha mais tempo, eu chutei.
Tá? Os textos são complicados, mas se você está preparado, se você fez as preparações de leitura rápida, né? Se você fizer um cursinho de preparação, uma coisa que eles vão dizer, você tem que ler 300 palavras por minuto, uma coisa assim. Então você tem que ler rápido, buscar as palavras-chave, e essas palavras-chave é que vão fazer encurtar para encontrar a resposta, tá certo? Então o reading é mais ou menos isso. Ponto importante do reading, tá? A minha técnica foi de ir lendo e respondendo. Então você olha, lê a pergunta e vai para o texto. Tem gente que gosta de ler todo o texto e depois ir para as perguntas. Já vai ter uma ideia melhor de onde essas respostas vão estar. Para mim não funcionou, tá? Para mim não funcionou porque você perde um tempo muito grande lendo, tá? E depois quando você lê a pergunta, você não sabe onde é que exatamente a resposta vai estar. Então você começa a ler tudo de novo. Para mim funciona ler a pergunta e vai buscar no texto. Lê a pergunta e vai buscar no texto. Não achei, pula para a próxima. Não achei, pula para a próxima. Achei, volta. Deu tempo, volta para as mais difíceis. Não deu tempo, chuta. Certo? Bom, quarta prova. Quando chega na quarta prova, você já está muito cansado. Tá? Você já está na terceira prova, 2 em sequência. O reading ele é muito desgastante e aí você tem um writing para fazer, que no acadêmico são 2 redações. A primeira é uma redação mais curta, são 150 palavras, normalmente um gráfico, e aí você vai ter que explicar esse gráfico. Tá? A segunda parte já é um tema mais livre, e você tem 250 palavras, pelo menos, para serem feitas. Tá? Em média, são 60 minutos, então em média você tem 20 minutos para menor e 40 para maior. Só que na verdade você não tem 40, você tem 35, porque você quer deixar 5 pelo menos para dar uma corrigida no final. E a de 20 você não tem 20, você tem 15, você também vai querer corrigir no final. Então assim, gastem pelo menos 1 minuto ou 2 escrevendo passo a passo, né, como você quer começar essa redação, como você vai terminar, então um começo, meio e fim, né, alguns bullets, e vai escrever. Tá? Ao final, volta e tenta pegar alguns erros mais frequentes, porque descontam muito ponto. Tá? Existem técnicas, né? Esses sites que eu vou indicar no final, eles têm várias técnicas, né? O que o IELTS pede numa redação? Ele pede isso, 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 mas como é a introdução? A introdução ela tem que começar assim. Então, quando você chega na prova, se você fizer esses estudos, você vai chegar muito mais preparado. Né? Aquele início que normalmente é mais complicado, ele começa mais rápido, ele sai mais fácil. Então, essa preparação ela é muito importante. Eu fiz um curso preparatório. Eu estava muito tempo longe da sala de aula do inglês, eu acho que eu tinha um inglês relativamente bom, mas eu estava fora da sala de aula, então eu quis fazer um curso para me preparar, para eu ficar mais confiante na hora da prova. Então eu fiz esse curso. Além disso, eu fiz muita redação, e achei um serviço na internet, que também vou botar no final. São vários professores, eu achei um muito bom, e eu enviava para ele 2 redações a cada 15 dias, uma de cada tema, e ele me respondia dizendo, olha, isso está ruim, isso está bom, isso aqui seria uma nota mais ou menos entre 6 e 6,5, era o que ele sempre me dizia. Minha nota no IELTS foi 6, tá? Mesmo com todos os inputs que ele deu, eu tenho minhas limitações de escrita, né? Eu conheço minhas limitações de escrita, tanto no português quanto no inglês. E então assim, bateu muito com o que eu estava treinando. Então assim, eu tirei 6 e treinando muito. Tá? Vale a pena? Para mim valeu. Quanto que eu paguei? Eu pagava em torno de R$50 por redação. Tá? Mas vinha bem completa, né? Ele dizia onde é que eu tinha errado, olha, isso aqui é um erro nível 6, isso é um erro nível 6,5.
Então foi muito importante para mim ter contratado esse serviço de reading. Além de muita redação, além do que eu não mandava para ele, eu fazia muita redação também, né, para você ir treinando o método de introdução, conclusão, a descrição. Então, assim, você tem que chegar com aquilo muito simples, né? Tem que ser uma coisa simples quando você começa a redação na prova. Você não tem tempo. Você está na última prova, no último teste, você já está cansado, a cabeça já está a 1000, né? Então aquilo tem que ser um pouco mais natural. Bom, os materiais que eu utilizei, tá? Utilizei muita coisa de YouTube, tem muita coisa boa. Tem algumas coisas que você vai olhar e não vai servir, mas tem muita coisa boa, tá? Tem um canal chamado IELTS Liz, tá? Liz com Z. Muito bom, tem muito vídeo, tem muita coisa de preparatória, de como eu escrevo assim, como eu escrevo, como eu começo, como eu termino, o que eu uso, palavras interessantes para serem usadas na redação, por exemplo. Você tem que usar você está fazendo um teste acadêmico, então você tem que usar umas palavras mais técnicas, né? Mais acadêmicas. Então ela dá todas essas dicas, é um canal, é um site bem interessante. Tem um outro que é o Learn English with Emma, que, se eu não me engano, é uma canadense. É mais ou menos da mesma tocada da Liz, também muito bom. O inglês também mais fácil para gente gente entender, né? Tem um sotaque mais amigável ao brasileiro. Tem um site chamado Academic English Help, que também tem muito material. Se eu não me engano, eles têm uns simulados também. Bom, entrem para ver o que tem de material, mas eu usei muito. E todos esses eu usei, tá? Tem o E2 IELTS, eu estou lendo aqui. E2 IELTS, ou E2 IELTS. Também tem muito vídeo. Procurem os vídeos com o Jay. Esse foi o cara que eu aprendi a técnica do passado, presente e futuro pro speaking e me ajudou muito, tá? E tem o IELTS Online Tests.com. Esse é onde tem os simulados, tá? Faz um cadastro bem simples, ele te dá as notas depois do simulado, você consegue ver o histórico de evolução. A única coisa, ele te dá o tema da redação, só que ele não corrige, tá? Mas o reading é muito bom de usar e o listening é muito bom de usar. O speaking, como você vai treinar? Eu treino no espelho. Eu não treino no espelho, porque você não vai falar na frente do espelho no dia da prova. Então, o que é o interessante? Você pode gravar, né, fazer sozinho e gravar, ou tentar fazer uma conversação com alguma pessoa, porque pelo menos você quebra a barreira da inibição, tá? Você chega pelo menos com menos vergonha na hora de falar, porque quando você chega lá na frente, ele está testando o seu inglês, então isso é uma coisa interessante. Não, eu contei uma história, mas não é muito verdadeira. Ele não está medindo isso, né? Eu vou mentir. Pode mentir, ele não está avaliando questões éticas, ele está avaliando teu inglês. Se tu tem uma opinião contrária ao que tu falou, mas tu conseguiu desenvolver, vai. Ele vai medir o teu nível de inglês, tá bom? Bom, com relação aos sites, foi basicamente isso que eu utilizei. Além disso, eu fiz um curso preparatório, né, de 2 meses, me ajudou bastante porque eu estava longe de sala de aula já há algum tempo, então isso me ajudou bastante. Mas assim, você vai precisar de um 6,5, né, no mínimo das notas 6. Então assim, como foi a minha? Eu tirei um 8, um 7, um 6 e um 6,5, tá? O IELTS, ele sempre arredonda para cima, então se você ficar com uma nota 6.250, ele vai arredondar para 6,5. Então, o que é o mínimo que você precisa para ser aceito numa instituição aqui? 2 6,5 e 2 6. Isso é o mínimo que você precisa, porque daí você vai ficar com uma média 2.250 e o IELTS arredonda para 6,5. Então, você vai ficar com uma média de 6,5 e nenhuma nota abaixo de 6, certo? A IELTS é para fazer até atingir a nota. É até passar, não é, não passei na primeira, não vou mais. Não,
Você tem que entender que ele é só uma parte do seu sonho de morar fora, de estudar fora. Então, eu conheci pessoas que fizeram 4 vezes, precisavam de notas maiores. Tem outras instituições em outros países que pedem 7,5, pedem 8, dependendo do curso que você vai fazer. E a pessoa, eu já estou na 4ª vez, vai parar? Não, vou fazer até passar. A IELTS tem que fazer até passar. O que você tem que ter bem claro é assim, o meu inglês tem esse nível, tá? Você tem que ser bem crítico. Tá? Não, eu estou fazendo inglês já faz 1 ano, dificilmente vai conseguir. É improvável que você consiga essa meta, né? Essa média. Tá? Ah, não, mas eu quero tentar mesmo assim. É interessante. Vai e descobre qual é o nível que você está. E aí você vai para um curso preparatório e você vai saber, olha, eu estou hoje numa média 5, eu tenho que chegar numa 6,5. Esses aqui são meus gaps. E aí você vai trabalhar em cima dos seus gaps. Tá bom? Não é fácil, mas é possível. Tá? O IELTS ele dá nota exatamente 13 dias depois, né, das provas. Logo de manhã ele coloca no site. Então, assim, quando saiu a minha segunda nota, foi um alívio, porque eu sabia que aí o restante do processo poderia continuar, né? Eu poderia mandar a documentação para a instituição de ensino aqui na Nova Zelândia, e eles aí avaliariam o meu currículo, com a prova e com as minhas intenções, para daí então fazer a avaliação e ser aceito para fazer um mestrado. O meu mestrado aqui é de Apply Management, né? Um mestrado em Business, basicamente. Então, mas tudo começa com a IELTS, tá? Então, assim, foca, estuda, muito simulado, que no fim vai dar certo. Tá bom, gente? Grande abraço.